Fala pessoal, né, fazendo aí, né, dando continuidade à nossa, né, conteúdo de trigonometria, né, então a gente está vendo as relações trigonométricas e uma das relações trigonométricas é o nosso seno. Quem que é seno, né, seno de quem? Seno, sempre o seno do ângulo, né, pode ser seno de alfa, seno de teta, certo? Então é sempre o seno de alguma coisa, né, seno do meu ângulo vai ser sempre o que? O cateto oposto, né, sobre quem? A nossa hipotenusa, certo? A nossa hipotenusa. Então a gente sabe que a hipotenusa, né, a nossa reta que, né, que é sempre a maior, né, num triângulo, certo? Então é a minha reta maior que possui aí no nosso triângulo retângulo, e é uma reta que está sempre oposto aí ao ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo aí de 90 graus. Então a gente calculou, né, seno é o cateto oposto. Quem que é cateto oposto? É oposto a quem? É oposto ao ângulo. Quem está oposto ao ângulo é H. Então a gente achou H, que é aproximadamente 6,16. Então a gente achou aqui que é 6,16. Olha que bacana, pessoal. Então é o seguinte, então a gente tem o que, né? A gente tem hipotenusa, né? A gente tem quem, né? O nosso cateto oposto. Vamos encontrar esse outro lado aqui, né? Do nosso triângulo retângulo. Então, utilizando aí o teorema de Pitágoras, quem que é o teorema de Pitágoras, né? Que ele vai dizer que é o quem, né? O quadrado aí da nossa hipotenusa é igual ao quem, a soma do quadrado dos catetos aí. Beleza? Então, quem que é a nossa hipotenusa? Hipotenusa nossa é quem? A reta que está oposta ao ângulo reto, certo? É a minha maior reta de um triângulo retângulo. Certo? Então, aqui quem que é a minha hipotenusa, né? 8 ao quadrado vai ser igual a quem? Ao meu cateto A, né? Tanto faz eu chamar esse de A ou esse de A. Então, a gente tem, vamos chamar esse 6,16. Isso, quem ao quadrado mais quem? O b a gente não tem, então a gente vai encontrar esse b aí. Então 8 ao quadrado aí vai dar 64, certo? 6,16 ao quadrado vai dar aproximadamente 6,16 elevado ao quadrado vai dar, né, 37 aí, 0,94. Mais quem? B ao quadrado. Certo? Então a gente pode, né, melhorar essa expressão fazendo o que? B ao quadrado, né? Quem? Mais 37,94, certo? Isso igual quem? A 64. Certo? Vamos isolar nossa variável, b ao quadrado é igual a quem? 64, né? Vou passar o 37 para lá, e positivo ele vai se tornar negativo. Aí. Então eu vou ter o que, né? 64, né? Menos aí 37. Então eu vou ter aqui aproximadamente, né? 26,05. Então eu vou ter o que b ao quadrado é igual a 26,05. Quando a gente tem b ao quadrado, né, o inverso da potenciação, a gente tira a raiz. Então b vai ser o que? Raiz quadrada de 26,05. Certo? Então b vai ser o que? Raiz quadrada, né? Esse valor vai dar aproximadamente 5,10. Beleza, então a gente encontrou isso, então a gente achou que o B é 5,10. Beleza, então vamos colocar aqui que o nosso B vale 5,10. Então a gente tem o que, né? Vamos supor que aqui a gente também conhece, né, que é 6,16, né? E vamos supor aí, né, que eu quero encontrar a nossa hipotenusa, então a gente não conhece a nossa hipotenusa.
certo? Então eu tenho quem? Seno de 50, certo? A abreviatura de seno de 50 vai ser igual a quem? Cateto oposto, quem que é cateto oposto? 6,16, certo? Sobre quem? Hipotenusa. A hipotenusa a gente não tem, vamos chamar ela de x. Seno de 50, então a gente está utilizando aproximadamente 0,77, certo? E isso vai ser igual a quem? 6,16 dividido por x. Então agora a gente tem, né, duas frações dos dois lados, então a gente tem uma proporção aí. Então a gente pode fazer, né, um método aí, multiplicar os extremos. Então a gente sempre multiplica aí, primeiramente, né, o produto aí pelos meios, né? Então 0,77 sempre primeira variável, então vou ter o que, né, 0,77 o que? X, certo? E 1 vezes 6,16 vai dar 6,16. X vai ser o quê? Né? 0,77 está multiplicando o inverso da multiplicação. Ele vai passar aqui dividindo o nosso 6,16. Certo? Então o valor de x, que é a nossa hipotenusa, vai ser equivalente a, né, dividido aí por 0,77, a gente vai ter aproximadamente 8. Olha que bacana, né, pessoal? Então a gente encontrou x, né, que é o que? Os nossos 8 metros, e foi o que foi dado para a gente aí, os 8 metros. Tranquilo? Então vamos para a próxima relação trigonométrica, que é chamada de cosseno. Certo? Sendo o ângulo, né, alfa, a medida de um ângulo agudo. O que é esse ângulo agudo? É um ângulo menor do que o ângulo reto, né? Um ângulo menor de 90 graus. Chama-se cosseno de alfa a razão entre as medidas do cateto adjacente e né, cateto adjacente em relação a alfa, né? E a hipotenusa do triângulo. Certo? Então a gente apareceu mais um nome aí. A gente conheceu o cateto oposto, que é utilizado em quê? Né? Seno é o quê? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é quem? Cateto adjacente. O que é adjacente? É algo que está do lado, né? Algo que está próximo. Próximo a quem? Próximo ao nosso ângulo, certo? Então o nosso ângulo, chamando um ângulo aí de alfa. Então, o cosseno de alfa, pessoal, é o que? É o cateto adjacente a alfa, né? Em relação ao nosso ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Então, isso é uma relação entre, né, cateto adjacente e hipotenusa aí. Certo? Então, a hipotenusa é sempre a reta que está oposta ao ângulo reto de 90 graus, certo? Então, você olhando, né, do ângulo reto de frente, a gente tem aí, né, a nossa hipotenusa. O cateto adjacente, como eu falei, né, é o cateto que está o que? Do lado, né, o que é o vizinho do nosso, né, do nosso ângulo alfa aí. Então, quem que é o nosso cateto adjacente? É esse daqui, né, este vértice aqui, certo? Essa nossa reta que se encontra com a nossa outra reta, também chamada de vértice, que forma esse ângulo aí de 90 graus. Certo? Então, um exemplo para vocês, né? Uma escada de 4 metros, então a gente tem uma escada que está inclinada, né? E ela possui 4 metros de quê? De comprimento, certo? E está apoiado em um muro. Então a gente tem um muro, essa escada está apoiada ao muro aí e forma um ângulo alfa. Então eu tenho o ângulo alfa aqui, certo? Com o solo. Se a distância do ponto de apoio entre a escada do solo e o muro é 2 metros, certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho aqui que a relação entre o pé, a, o início do meu ângulo, né, a distância do ponto de apoio entre a escada e o muro é 2 metros. Calcule quem? Né, o valor aí do nosso ângulo, certo? Então, beleza. O que a gente vai fazer isso daí? Então, o que a gente tem? A gente tem um ângulo, né, alfa. Então,
a gente tem um cateto oposto. O que seria o cateto oposto? Cateto oposto seria este vértice aqui, né, o oposto porque está oposto ao ângulo, mas a gente não tem um cateto oposto. Então a gente tem um cateto adjacente. E quem que é o cateto adjacente? Não é o cosseno, né, de alfa, vai ser o que? O cateto adjacente, chamado de CA, certo? Cateto adjacente sobre aí a hipotenusa. Então, beleza. Então, vamos lá, certo? Utilizando, né, o conceito do cosseno, a gente tem o quê? Que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a gente tem o cosseno, né, de alfa é igual a quem? Cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É o que está próximo, né? Que é o vizinho aí do nosso cateto, né? Do nosso ângulo alfa. Então são 2 metros. Então eu vou ter o que? 2 sobre quem? Né? Sobre a nossa hipotenusa. A hipotenusa está né, o vértice aí, a reta que está oposta ao ângulo reto. E vai ser aqui igual a 2 quartos. Então, cosseno de φ é igual a 2 quartos, que é também igual a meio, certo? E logo, o que? Né? Portanto, o cosseno de alfa é igual a meio ou 0,5. Logo, alfa é igual a 60 graus. Como a gente sabe, né, que vale 60 graus, certo, pessoal? Então, a gente possui tabela. Então, a gente cosseno de meio na tabelinha, vocês vão encontrar aí que é 60 graus. Ou vocês vão fazer o que é a relação inversa, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que a gente vai fazer o inverso, certo? Cosseno elevado a quem? A menos 1. Que é a mesma coisa que eu disser que é 1 sobre aí cosseno, certo? Cosseno a menos 1 de quem? De alfa. Então, cosseno menos 1 aí de meio. Então, jogando na calculadora, né, o cosseno a menos 1 de 0,5 de meio, aí vai dar, me tornar o que? Um ângulo aí de 60 graus. Certo? Então, vamos seguir. Então, novamente explicando, então, a gente está utilizando uma relação trigonométrica chamada de cosseno. Certo? Cosseno é a relação entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? Então, utilizando o conceito de cosseno, a gente encontrou o quê? Que cosseno de alfa é o cateto adjacente. Então, lembram-se o quê? Que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é igual a quem? Né? O nosso cosseno aí de alfa. Certo? O cosseno de alfa, o cateto adjacente é o que está adjacente ao ângulo alfa, né? O que está próximo, que é o vizinho do ângulo alfa, que é o 2 metros, dividindo quem? Pela hipotenusa, que é a minha inclinação aí, certo? Lembrando que é, né, o maior vértice, né, a maior reta, né, que eu tenho aí no nosso triângulo, certo? Então, hipotenusa é sempre é a reta que está oposta ao ângulo reto, né? O ângulo reto de 90 graus aí, certo? Então, a hipotenusa nossa é 4, né? 4, fazendo a simplificação, eu tenho que cosseno de alfa é igual a meio, certo? Eu achei que cosseno de alfa é igual a meio. Se eu faço a relação inversa, eu acho o grau que eu tenho essa minha inclinação aí. Mas não se preocupe, né, que existem tabelas de cosseno, né, seno, cosseno, tangente, que a gente vai utilizar aí durante as aulas nossas. Certo, pessoal? Então, fica assim, né, qualquer dúvida que tiverem, entre em contato comigo. Então, um grande abraço, até a próxima videoaula com relações trigonométricas aí.